Olá, bem-vindos a mais um Infra FM Talks. Bom, antes de eu anunciar aqui o nosso entrevistado, eu só queria lembrar vocês de acionar aí o nosso sino para que vocês continuem recebendo aí os comunicados dos vídeos que nós estamos gravando aí o tempo inteiro, né, levando conhecimento aí para o mercado de Facility Property Management. Então vamos lá, hoje a gente vai falar de um tema super interessante, nós vamos falar sobre cibersegurança e para tal tema a gente convidou um especialista, a gente está falando do Fernando Amati. O Fernando Amati, ele é diretor de inteligência e serviços ofensivos na Ciper. Fernando, seja bem-vindo a mais um InfraFM Talks. Muito obrigado por me receber. Então tá bom, antes até para que a nossa audiência possa conhecer um pouquinho mais, fala um pouquinho qual que é o trabalho da Ciper, né, que atua aí no mercado de cibersegurança. Tá, a Ciper é uma empresa que tem 20 anos de atuação no mercado e nós somos especializados em consultoria de segurança da informação. Nós conseguimos oferecer o pacote completo de segurança da informação para uma empresa, desde a venda de um produto em serviço até a manutenção desse produto, caso a empresa necessite. Então, nós temos profissionais especializados em configuração, né, monitoração constante, auditoria, e tem a área que eu tomo conta, que é a área que a gente chama de um pouco mais ofensiva, onde a gente faz testes de invasão, scans de vulnerabilidade, análise forense quando acontecem alguns problemas e outras atividades desse tipo. Então, na verdade, assim, a gente sempre fala, né, a questão da segurança nas edificações, antes, né, no passado era só um controle de acesso, né? Hoje, infelizmente, principalmente através de computadores, através até dos sistemas, dos equipamentos que estão implantados dentro das edificações, nós corremos alguns riscos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a nossa audiência. Claro, eu acho que a tecnologia ela evoluiu muito em muito pouco tempo, né? Então a gente tem que entender o contexto, exatamente o que a gente está buscando em cada uma das situações. Hoje em dia, por exemplo, você acabou de falar de controle de acesso, né? É comum a gente ter prédios onde tem as catracas com os crachás por aproximação, porém com um celular normal desses que a gente consegue comprar em qualquer lugar, em qualquer loja, eu consigo clonar um crachá desse simplesmente por aproximação. Então, eu consigo entrar no prédio, e daí cai exatamente nesse ponto que você falou de não é só um controle de acesso. Quantas pessoas entraram, né? O Fernando entrou quantas vezes no prédio? Entrou 2. Quantas ele saiu? Nenhuma. Temos um problema. Então existem outros controles e outras monitorações que eles podem ser feitos nesse simples controle de acesso, deixando esse controle de acesso muito mais efetivo. É interessante, quando você falou agora dos cartões, eu lembrei de uma cena, às vezes você vai aqui na região, por exemplo, às vezes a Faria Lima, você vai almoçar e muitas pessoas acabam deixando o crachá em cima da mesa, até para reservar uma mesa, né? E às vezes não presta muita atenção. Isso pode ser um risco também para as organizações, né? Isso pode ser um risco, porque a pessoa mal intencionada, se ela tem foco naquela organização, ela pode ficar ali fazendo de conta que ela é um cliente, a hora que a pessoa coloca o crachá para demarcar a mesa, essa pessoa pega o crachá e vai e entra na organização, né? Ou através disso daí consegue fazer outras fraudes, né? Ou tentar outros acessos. Eu conheço um caso, por exemplo, que a empresa, ela contratou uma empresa de segurança igual a nossa para que fizesse um teste desse tipo. As pessoas elas foram ao restaurante, pegaram esse crachá, telefonaram no helpdesk, dizendo se aquela pessoa, como tinha número de matrícula no crachá, o helpdesk acreditou e resetou a senha para que o consultor de segurança, né, conseguisse entrar via remota. Então, através de era só um crachá, né? O pessoal acabou conseguindo fazer um ataque completo sem nem chegar na organização, somente com o crachá. Muito bem. E falando em termos de uma edificação mesmo, além do controle de acesso, que outros pontos você poderia falar aqui para a nossa audiência que traz alguma vulnerabilidade aí para a gestão ou do escritório ou do prédio? Eu acho que muitas coisas elas vieram para ajudar a gente tem que entender
nessa ajuda, aonde estão os riscos disso daí. Então, quando a gente fala até das próprias câmeras, que a gente tem, câmera IP hoje é uma coisa que a gente consegue acesso muito fácil a esse tipo de coisa. Quando a gente pensa nesse tipo de tecnologia, eu acho a tecnologia maravilhosa. Só que o que a gente encontra, quando a gente começa a buscar na internet, eu consigo encontrar câmeras IP que estão expostas na internet com usuário e senha padrão. Então, alguém que a gente não sabe quem, não sabemos a intenção, a índole dessa pessoa, ela pode ter acesso à câmera e muitas vezes até mover essa câmera, né, apontando a câmera para um outro lado. Né? Então, às vezes essa facilidade, se as empresas que implantam isso não tiverem cuidados com essa segurança, né, isso pode acabar causando grandes problemas, tanto problemas relacionados à privacidade, né, quanto outros problemas de alguém planejar isso daí, virar a câmera, apontar para a parede, enquanto está acontecendo um crime, por exemplo. E na verdade, sim, e também acho que ter dentro do empreendimento, né, equipamentos mais regularizados, né, equipamentos de boa qualidade. E hoje, quando você fala, por exemplo, você pode inclusive utilizar a internet das coisas para melhorar e ter maior rastreabilidade de tudo. A internet das coisas ajuda a minimizar esses riscos? Eu acho que a internet das coisas ela acaba aumentando a superfície de ataque. Você comentou um ponto muito importante, que é isso daí, equipamentos mais controlados, vamos chamar assim, ou homologados, né? É muito fácil hoje alguém comprar um equipamento vindo de qualquer país, mas ele não está regulamentado no Brasil, por exemplo. E daí esse equipamento a gente não sabe como é que, quem fez, como fez, qual é a manutenção disso, e caso tenha algum tipo de falha, quando e se será atualizado. Então, esses equipamentos na internet nos últimos anos, eles foram abusados por criminosos, né, causando danos a terceiros. Então, alguém tinha uma câmera, essa câmera ela não tinha a segurança correta, conseguiram explorar isso daí, essa falha que existia, e essa câmera de alguém foi usado para prejudicar um terceiro. Então, é um cuidado muito grande. E quando a gente pensa em internet das coisas, equipamentos todos separados, equipamentos inteligentes, se eu não tenho isso controlado, né, numa rede separada e tudo mais, isso pode ser um risco muito grande. Muito bem. Assim, já que você é um profissional e que é especialista, né, nessas questões de cibersegurança, a gente teve recentemente aí que a mídia toda anunciou o problema do STJ, etc e tal. O que aconteceu lá? Quais foram as falhas, assim, você como especialista na área, até para que a nossa audiência também entenda, né, que as falhas de lá talvez possam ser falhas que também tenham aí nos prédios que eles estão administrando. Assim, como eu não estava lá dentro, eu não posso realmente dizer Sim. o que aconteceu e tudo mais. Tá? Uhum. O que eu vejo acontecer. É muito fácil a gente administrar 1, 2, 10. A hora que a gente passa da quantidade de centenas e de milhares de equipamentos, fica muito mais complicado a gente manter esses equipamentos atualizados. Tá? Aparentemente, o que aconteceu no TSE, no TJ, né, foi alguém deve ter recebido um e-mail, clicou nesse e-mail e daí o software malicioso acabou fazendo o seu trabalho de se espalhar dentro da rede, né, abusar de alguma vulnerabilidade e causar o problema. Então, nessa situação, é o ponto onde eu comentei, nós acabamos de comentar que é manter os equipamentos atualizados, manter os softwares atualizados, o sistema operacional atualizado. Né? É uma parte de gestão. Né? Como é que eu vou gestionar essa infraestrutura para que os equipamentos estejam bem configurados e atualizados? Então, eu queria até que você, se fosse possível, você pontuasse para a gente o que é importante observar. Né? Quando eu falo nosso gestor predial, hoje ele é responsável por cuidar do sistema de climatização, sistema de automação, controle de acesso, a parte de incêndios, por exemplo, né? O que você orientaria esse profissional a ficar atento na sua gestão, né, para que ele não sofresse nenhum tipo de ataque cibernético? Eu acho que uma das coisas mais importantes é não confiar na facilidade e na instalação padrão.
Então, fizemos a instalação, a primeira coisa é trocar as senhas, né? Ter certeza de que esses equipamentos não estão expostos na internet e somente quem precisa ter acesso tenha, e que eles estão atualizados, e sempre a gente está olhando no site do fabricante para ter certeza que esses equipamentos estão atualizados, né? Eu acho que são poucos passos, mas que dão uma grande diferença no cenário que a gente vê hoje em dia. Muito bem, Fernando. E assim, lógico, a gente está falando aqui dos nossos gestores prediais, né, mas que também tem as suas residências, tem suas casas, tem os seus filhos, né? E eu queria que você também falasse para a gente, nós lá de cá que estamos começando a viver agora com muito mais intensidade essa experiência do uso da tecnologia, quais são os cuidados que a gente tem que ter para que as nossas informações, os nossos dados, né, não sejam, na verdade, não sejam atacados, né, através de... Não sejam atacados, acho que é isso. Correto, não, perfeito. Uhum. É assim, eu acho que quando a gente passa para o residencial, muita coisa se mantém igual. Então, eu comprei um equipamento novo, eu tenho que trocar as senhas, né? Então, a senha admin, ou admin sem senha, que era muito comum em vários equipamentos, elas continuam vindo de fábrica. A primeira missão nossa é pegar e trocar essa senha, tá? Se você vai anotar e deixar dentro da gaveta, eu prefiro que tenha uma senha diferente anotada dentro da gaveta do que a mesma senha que todo mundo sabe que é senha padrão, né? A partir daí, temos também a parte de manter os equipamentos atualizados, mas infelizmente tem uma parte que a gente não controla. É como esses terceiros e o que esses terceiros estão fazendo com os nossos equipamentos. Então, muitas vezes eu vejo uma solução nova, linda, sendo vendida no mercado. Por mais que eu seja um entusiasta de tecnologia, eu não compro as primeiras levas ou nos primeiros meses, a não ser que seja efetivamente para teste, né? Para esperar o mercado e talvez essa tecnologia se afirmar para depois a gente pegar e usar ela com um pouco mais de segurança, né? Existem muitas empresas que eles têm os tempos muito estreitos, então, por exemplo, tem que sair um produto agora para o Natal, né? Se o pessoal toca a data apertada, provavelmente, o que a gente sempre vê, algumas etapas da segurança são queimadas para que esse produto saia para o Natal, para que não impeça o negócio, né? Sim. E daí as vulnerabilidades acabam saindo e vamos corrigindo com o passar dos tempos, né? Então eu prefiro não comprar no Natal, né? Deixar para comprar que seja na Páscoa, mas eu já tenho ali um prazo onde já deu tempo para outras pessoas testarem, os fornecedores serem avisados, terem tempo de corrigir isso daí e você comprar um produto muito mais estruturado, né, melhor testado e já atualizado também. Muito bem, Fernando. Bom, dos temas que a gente falou aqui, o que você gostaria de falar mais ainda sobre cibersegurança que nós não falamos aqui nesse bate-papo? Eu acho que a gente passou por diversas áreas. Assim, do mesmo jeito que a gente vê aqueles adesivos de consulte sempre um advogado, né? Consulte sempre um especialista em edificação, várias coisas assim. Eu acho que as empresas elas têm que entender, né? E até mesmo as pessoas. Eu sou bom nisso, eu faço esse tipo de coisa, né? O especialista de cibersegurança ele sempre foi visto como uma pessoa que apontava o dedo. Eu acho que a minha função, principalmente, é mostrar para as pessoas quais são as alternativas, né? Então, não dizer não, mas mostrar as alternativas, né? Então, como é que a gente trabalha em conjunto? Eu vou usar uma visão totalmente diferente da pessoa que constrói. Eu vou tentar sabotar ou eu vou tentar descobrir aonde tem o ponto cego para a gente conseguir entrar, para a gente conseguir mostrar que existe um problema e para que esse problema seja corrigido futuramente. Muito bem, Fernando. Bom, acho que era isso. Nós queremos, então, agradecer a sua participação no Infra FM Talks de hoje. Muito obrigada por você compartilhar aí o seu conhecimento e principalmente pelas dicas que você está dando aqui para a nossa audiência, que são muito importantes.
Afinal, Muito antes, obrigado né? a vocês. Antes nós éramos assaltados com uma pessoa à mão armada. Hoje a gente é assaltado virtualmente, né? Então acho que é a importância da gente cuidar aí, né, de toda a segurança dos equipamentos, dos acessos, para que as empresas aí não tenham problemas no decorrer do tempo. Como a gente tem ouvido aí falar direto na mídia de vários outros casos, né, que empresas estão sendo atacadas através de sistemas, né, porque não estão tomando os cuidados efetivos. Então, muito obrigada aí pela sua participação. Obrigado a vocês pela oportunidade. Imagina, um abraço. Espero vê-los em breve. Até Tá bom. mais. Bom, Fernando.